Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Você, a sua família, que Deus abençoe muito. Hoje eu vou estar em São José do Rio Preto, na Avenida Badibacite 4865. Às 19h30, eu vou estar na Avenida Badibacite 4865, na Vila Imperial, realizando uma reunião poderosa, eu não tenho dúvida disso. Você que é de São José do Rio Preto e região, pegue sua família, esteja entre nós. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu estive quarta-feira em Bauru e foi um trabalho muito poderoso, abençoado. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu creio que Ele vai se manifestar na vida de todos que creem. Deus quer abençoar a sua vida. Esteja entre nós. Avenida Badibacite 4865, às 19h30, em nome de Jesus. E em todos os nossos templos, e a primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9h15, 19h30, reunião para cura e libertação. E se você precisa de ajuda, de apoio, nós estamos aqui para te apoiar. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, em nome de Jesus. Essa semana eu falei bastante de Abraão e eu quero falar mais uma vez. Aqui em Gênesis 11, no versículo 27, diz assim: esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló, e aí continua falando a respeito da família de Tera. Até então, a história do Abraão não foi contada, não tem nada registrado, a não ser que ele saiu com o pai de Ur dos Caldeus, da Babilônia, com destino a Canaã. E aí pararam em Harã. Aí no 12, começa a contar a história de Abraão. Foi quando Deus deu uma direção a ele. E nada fácil. Para o homem que estava bem estabelecido, estava na sua vida, com a sua família, e vem Deus, manda ele sair da terra que ele conhecia, quer dizer, do seu país. Mandou ele sair do meio dos parentes, da casa do pai. E mandou ele fazer algo muito difícil. Ir para uma terra que ele ia mostrar. Quer dizer, o Senhor estava mandando ele ir para um lugar que ele não sabia se era bom, se ele ia gostar, enfim, estava mandando ele ir para um lugar que disse, eu vou te mostrar, vá, comece a andar. Isso é muito forte. E Abraão obedeceu a Deus. Você vê o que é uma pessoa ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, parar para ouvir a Deus e agir. A partir de então, a história da vida dele começou a ser contada e reescrita, porque ele tinha uma história antes, mas não tem nada registrado, porque não tem relevância, porque ele não andava com Deus. A história dele começou a ser reescrita quando ele começou a andar com Deus. Compreendeu? E eu creio que é exatamente isso que Deus quer
quer fazer na tua vida, que Deus está falando com você. A partir do momento que você começar a andar com Ele, Ele vai reescrever a sua história. Como foi com Abraão. Deus pôde reescrever a sua história. Ele tinha uma história antes. Mas não está registrado. Não tem nada registrado. Porque ele não andava com Deus. Mas quando ele passou a andar de verdade com Deus, e quando que ele começou a andar com Deus? Quando ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Porque ele podia ter ouvido e não obedecido, como muita gente já ouviu diversas vezes e não fez nada. Isso é maravilhoso. Quando uma pessoa é capaz de ouvir a Deus e agir e tomar atitude, ter iniciativa. Quantas pessoas falam? Quantas que dizem o tempo todo que querem viver uma coisa diferente? Eu quero viver outra coisa, eu quero uma vida diferente. Mas quando Deus dá a direção do que fazer, a pessoa não tem disposição. A pessoa não tem atitude, não tem iniciativa. Ela não age. Muitas já ouviram diversas vezes Deus falar. Talvez você está aí e já ouviu Deus falar diversas vezes com você. Muda essa fé. Muda esse espírito. Dá lugar a uma mudança de visão. Sai desse lugar que você está. Se afasta dessas pessoas. Para de fazer isso que você tem feito. Eu quero reescrever sua história. Eu quero te abençoar. Quantas vezes talvez você já ouviu Deus te chamar? Como chamou Abraão? Talvez Deus já te chamou. Deus já deu provas que te ama, que está buscando por você, que quer reescrever a sua história. Mas talvez, ao contrário de Abraão, você ouve, mas não age. Ele ouviu e agiu. Ele mudou radicalmente a vida dele, quando ele obedeceu a Deus. Inicialmente, aquilo que Deus mandou ele fazer, realmente era muito difícil. Era sair de tudo que ele conhecia, que ele sabia. E se aventurar no desconhecido. Mas ele creu. Isso é muito forte. Eu creio no meu espírito que Deus está trabalhando para elevar a sua fé, o seu nível de confiança. Porque Deus quer agir na sua vida. Deus quer se mostrar forte na sua vida. Mas como que Deus vai operar o sobrenatural na sua vida? Se você não age naquilo, não toma atitude dentro daquilo que ele já vem falando com você. Você começa daqui em diante, a partir do capítulo 12, a ver a história do Abraão sendo reescrita. E esse homem viveu a glória de Deus. A vida dele mudou. Você vê ele sendo enriquecido, prosperado, abençoado, honrado. Deus fez 7 promessas a ele e cumpriu. Deus prometeu uma mudança incrível, fora do comum. E ele cumpriu. Mas Deus jamais poderia cumprir se ele tivesse ficado onde ele estava, fazendo o que ele estava fazendo. Entendeu? Deus não pode mudar a sua vida onde você está,
fazendo o que você está fazendo? Me dá a ideia que o Abraão era uma boa pessoa. Mas acontece que ele precisava aprender a andar por fé, depender de Deus. Tomar uma atitude radical. Compreendeu? Ele precisava obedecer a Deus. Ele precisava tomar uma atitude sacrificial. E chegou a hora. Deus lançou sobre ele o Espírito. E ele pegou. Deus vem lançando o Espírito sobre você. Você precisa pegar esse Espírito. E Deus vai agir na sua vida. Talvez você fique aí cheio de dedos, com medo de tomar uma atitude na sua vida. Mas Deus vai te acompanhar. Pode acreditar. Deus vai te acompanhar. E como foi com Abraão? A história dele começou a ser reescrita quando ele ouviu a Deus e obedeceu. Daqui em diante você pode ler. Antes você não sabe nada. Não tem nada registrado dele. Nada, só que ele, o pai dele era Tera, que eles moravam em Ur dos Caldeus, saíram com destino a Canaã. E pararam em Harã. Nada mais. Mas quando ele tomou essa atitude radical e rompeu com tudo, para seguir a Deus, a vida dele foi transformada. E é o que Deus está dizendo que ele vai fazer na sua vida. Ele vai transformar a sua vida, se você der esse passo de fé. A partir de então, Deus começou a agir na vida dele porque ele deu condições. A história dele foi reescrita. Deus vai reescrever a sua história a partir do momento que você der ouvidos à voz dele e agir. Não tenha medo, faça como Abraão. Dê o passo de fé. Saia de onde você está. Corajosamente dê o passo de fé. E você vai ver, você vai testemunhar uma transformação na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Ela não vai ser a mesma. Como a do Abraão não foi, a sua não será. O Deus do Abraão é o mesmo Deus que eu estou lhe apresentando aqui. O Deus que mudou a vida do Abraão, porque ele deu condições, é o mesmo que vai mudar a sua vida se você der condições a Deus. Creia nessa palavra e dê esse passo de fé. Venha buscar Deus. Ainda que você diga assim, não, mas eu já busco a Deus, eu tenho uma fé. Não. O Abraão tinha uma fé. E Deus estava mandando ele romper com tudo. Ele rompeu com tudo para seguir o Senhor. Ele mudou a fé dele. Ele mudou a visão. Ele mudou a vida dele. E ele só foi beneficiado. Entendeu? Ele foi honrado por Deus. Mas se ele tivesse ficado onde ele estava, a vida dele tinha terminado assim. Sem nada demais. Ele teria terminado como um homem comum, sem viver nada demais. Ele deixou de ser um homem comum quando ele obedeceu a Deus, quando ele agiu. Entendeu? Quando ele agiu. Ele tinha uma vidinha normal ali, comum. Mas quando ele agiu, ele passou a ter uma vida completa, plena. Ele foi um homem honrado por onde ele passou. Reis queriam estar bem com ele. E tudo que Abraão se colocava, ia fazer, tudo que ele determinava e que ia fazer, dava certo. Porque Deus era com ele. Ele colocava diante dele, eu vou fazer isso aqui. Deus era com ele. Ele enfrentou reis. Ele foi um homem honrado. Deus o prosperou, o abençoou. Porque
ele ouviu a Deus. Quando Deus o chamou, ele não disse não, ele não ficou parado. Ele tomou atitude. Tome atitude. E você vai ver o sobrenatural, como Abraão viu. A sua história vai ser reescrita. A sua vida vai ser transformada. Nada mais vai ser comum na sua vida. Pode acreditar. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que era a vida do senhor antes de viver a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? Era uma vida completamente destruída, né? Eu não tinha paz, nada preenchia o meu vazio. Eu só queria ostentação, poder, eu queria coisas de promiscuidades, coisas que só me levavam para a destruição, né? Eu cheguei a fumar, beber, não era viciado em bebida nem em cigarro, mas eu fazia aquilo porque achava bonito, achava que era o legal, era o ideal, era o bacana. E aquilo foi me destruindo materialmente, espiritualmente. Eu cheguei no fundo do poço, eu fui me afundando em dívidas. Chegou um momento que eu não tinha mais condições de pagar esse aluguel. E daí, para não ser despejado, eu tive que entregar um apartamento, tive que ir para casa de amigos, porque eu não tinha onde ficar. Todos os móveis que eu tinha conseguido, tudo aquilo que não era consagrado ao Senhor, eu perdi tudo, tive que desfazer. E eu cheguei no fundo do poço, e daí começa a mudança de vida quando eu venho para o Ministério Mudança de Vida. Eu cheguei naquilo que um dia eu sonhei materialmente, falando, porque eu era de uma área artística, eu era ator, enfim. E eu cheguei no meio daquelas pessoas que antes eu só olhava e falava, nossa, que eles são o máximo, e vi que a vida deles era completamente destruída, não tinha nada daquilo que eu buscava, que era a felicidade verdadeira, que só encontrei no Senhor Jesus. Hoje, outra realidade, Ministério Mudança de Vida, visão nova, direção nova, espírito novo. O que tem acontecido na sua vida? Glória a Deus. Olha, mudou radicalmente da água para o vinho, como fala o ditado, né? Deus, ele restaurou todas as áreas. O meu emprego, eu consegui um emprego muito melhor, ganhando assim, uma média mais do que eu preciso no momento. Até Deus tem me feito ser destaque dentro dessa empresa com apenas 2 meses de trabalho e tem abençoado grandemente, assim, de forma estarrecedora, assim, eu não tenho como explicar com palavras. Liberto, abençoado, dizimista, ofertante. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu quero deixar bem claro para as pessoas que ouvirem ou lerem esse testemunho, que a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para os pés do Senhor é me reconciliar no dízimo e na oferta. Então, assim, toda a restauração material deve-se a isso, com certeza, porque a palavra do Senhor não mente. Ele honra aquele que busca ele em espírito e verdade. E assim, como eu fiz isso à risca, independente, só para os irmãos terem uma ideia, eu estava afundado em dívidas e mesmo assim eu não deixei de cumprir com a palavra de Deus, que é separar os 10% do dízimo e dar a oferta, que é o principal que Deus toca no seu coração, independente do que os outros digam, independente de qualquer coisa. O importante é a minha fidelidade com Deus, e Ele tem me honrado, Ele tem feito coisas maiores do que o que eu plantei. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que eu fiz a coisa certa. Feliz hoje? Muito, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa que tenho a presença do Espírito Santo, Deus me conforta o tempo inteiro. Cada vez mais eu cresço, eu aprendo. Nós como homens, nós continuamos pecando, mas Deus tem me dado cada vez mais sabedoria para administrar. Então, assim, eu tenho vivido cada vez mais segundo o Espírito e menos segundo a carne, e tenho pedido a Deus. Eu acho importante ressaltar isso, para a gente melhorar na vida material, primeiro buscar o reino dos céus. O que significa isso para mim? Primeiro buscar a melhora espiritual, porque se a gente não estiver bem espiritualmente, a carne não aguenta. Então, assim, foi o que eu pedi a Deus, restaura o meu espírito para que a minha carne possa suportar, porque se fosse pelos desejos da carne, eu voltaria a tudo que era antes. Mas Deus tem me confortado, Ele tem me mostrado que a minha maior riqueza é a minha salvação, que é a minha evolução espiritual. O senhor experimentou e viu
que sem o Senhor não dá. O Senhor experimentou. Qual a orientação que o Senhor dá para essa pessoa que às vezes está desanimada, está cabisbaixa, abatida, por qualquer situação tem se limitado a ouvir a igreja? Qual a orientação que o Senhor dá para essa pessoa? O Senhor é evidência. O Senhor provou que não vale a pena ficar fora. Qual a orientação que o Senhor dá para essa pessoa? A orientação que eu tenho para dar para essa pessoa, para essas pessoas, é que você tem que confiar em Deus 100%. Enquanto você estiver em cima do muro, Deus não vai te abençoar. Por quê? Porque você não está preparado para receber o que Ele tem para você. Então esquece tudo que estiver à sua volta, que você achar que é grande o suficiente, ainda é muito pouco perto do que Deus tem para te dar. Então assim, só confia. Esquece, porque a fé em Deus, eu aprendi isso aqui no Ministério Mudança de Vida, não é um sentimento, é um comportamento, é você praticar, ainda que a vontade da sua carne seja o contrário. Ainda que você não sinta, busque, Deus vai te honrar. É essa orientação que eu sinto para passar para os irmãos. Um espírito forte, ousado, uma vida renovada, feliz. Muito, muito, e assim, incomparável. Eu jamais quero sair dessa unção. Eu sinto cada vez mais o Espírito de Deus falando comigo, me orientando. E assim, é uma felicidade inexplicável. Eu não consigo explicar com palavras. O tempo todo ligado. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Como diz o próprio título, mudança de vida total. Completa. Completa. Essas lágrimas hoje, esse sorriso é alegria e paz. Glória a Deus, com certeza. As minhas lágrimas são só de alegria. Inclusive no culto de hoje eu chorei, mas de muita alegria por sentir o Espírito Santo de Deus. Eu sinto unção o tempo todo. Quando eu estou orando, eu sinto unção 100%. Então, assim, é muito maravilhoso sentir isso. Vale a pena. Nada paga isso, nada. Ainda que Deus não me desse nada material, só me bastava isso. Abençoado. Amém. Deus abençoe. Amém. Atenção, São José do Rio Preto e região. Reunião com a Bispa Cléo Ribeiro Rossafra. Hoje, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badiba City 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida agora, Senhor, que talvez tem medo de agir, tem medo de obedecer a sua voz. Apesar do Senhor já estar falando com ela ainda não tem conseguido romper e dar passos de fé. Mas hoje eu quero repreender tudo que amarra a vida dessa pessoa. Tudo que a impede de tomar a decisão da vida dela. Tudo que a impede, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo impedimento, toda força maligna que vem amarrando a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue. Envia anjos ao encontro dela. Ajuda ela a romper com o que for preciso. Chegou a hora dela mudar essa fé, essa visão, esse espírito. Chegou a hora dela dar passos de fé. O Senhor está buscando por ela, está chamando para abençoá-la. O ano não acabou e o Senhor ainda quer se mostrar forte neste ano de 2013. O Senhor quer que ela veja, experimente, desfrute das suas promessas. E se ela der esse passo de fé como Abraão deu, ela vai viver o sobrenatural do Senhor. Meu Pai, abençoa a vida dela, que ela não tenha medo, que ela vença todos os obstáculos e venha te buscar, porque a única coisa impossível será o Senhor não agir na vida dela. O Senhor não despede ninguém vazio, a tua palavra não volta vazia. E eu tenho certeza que todos que se aproximam do Senhor, como está escrito, o Senhor se aproxima da pessoa. E a pessoa é recompensada porque está escrito assim. E tudo pode falhar, mas a tua palavra não falha, ela não passa. E o que o Senhor está falando para essa pessoa, o Senhor vai cumprir. Porque o céu, a terra podem passar, mas a tua palavra não passa. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre.
Tudo que o Senhor falou na sua palavra, o Senhor tem cumprido ao longo dos tempos. Então, meu Pai, que essa pessoa tenha agora a força para agir e dar esse passo de fé como Abraão deu. E o Senhor vai honrá-la poderosamente. A vida dela, a história da vida dela vai ser reescrita. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, honradas, despertadas. Ó meu Deus, a avançar ainda mais. Senhor, porque toda vez que uma pessoa dá um passo de fé, em obediência à tua palavra, a pessoa é honrada. Então prospera todos os semeadores, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Senhor, a cada um que ora comigo. Onde esse programa estiver chegando, que força para reagir esteja chegando também, meu Deus. Abençoa todo o teu povo, todos que estão orando comigo, que sejam fortalecidos e possam dar passos ousados de fé e vão viver o teu poder. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Hoje eu vou estar em São José do Rio Preto, na Avenida Badibacite 4865, na Vila Imperial, às 19h30. Eu vou esperar por você, que é de Rio Preto e região, e eu tenho certeza que juntos nós vamos desfrutar do poder de Deus para a glória dele. Deus quer te abençoar. Dê esse passo de fé. Vença todos os obstáculos e esteja entre nós. E eu tenho certeza que o impossível vai ser você ser despedido de mãos vazias. Deus vai te abençoar. Pode acreditar nisso. E domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E tenho certeza também que vamos viver o poder de Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos te ajudar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto e região. Reunião com a Bispa Cléo Ribeiro Rossafra. Hoje, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida.